Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, aqui na TV Alterosa. Oferecimento: Agrogerais. Produtos agropecuários atendendo Nova Serrana e região. Multari, a melhor assessoria em trânsito do Brasil. E Rotoplast, Maelson Climatização. Olá, gente, muito bom dia, de volta aqui na TV Alterosa, canal SBT. A partir de agora, muita informação. Estaremos falando sobre doenças cardiovasculares, sua prevenção, fatores de risco e cuidados com a saúde do coração, com a participação do Dr. Walker Santiago. Assista a partir de agora aqui na TV Alterosa. Mais uma vez aqui na TV Alterosa, canal SBT, recebendo sempre grandes profissionais falando sobre os mais diversos temas. E hoje estamos recebendo com muita alegria nosso amigo querido Dr. Walker Santiago, que vai falar sobre doenças cardiovasculares, sua prevenção, fatores de risco e cuidados com a saúde do coração. Doutor, muito bom dia, seja muito bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado, Ângelo. É um prazer enorme estar aqui, poder compartilhar um pouco do conhecimento, para a nossa população, para a nossa sociedade, e fico muito feliz em poder contribuir. Dr. Walker Santiago é graduado em Medicina pela Unifip-Moc, em Montes Claros, especialista em Clínica Médica e Medicina da Família. Atua no SUS há quase 9 anos. Atualmente exerce a função de coordenador médico da atenção primária. Doutor, para iniciarmos esse nosso bate-papo, o que são as doenças cardiovasculares e por que elas são uma grande preocupação? Bem, Ângelo, as doenças cardiovasculares vêm assolando a humanidade, não só aqui no Brasil, mas como no mundo todo, nos últimos anos, nas últimas décadas, e vem aumentando proporcionalmente aí o seu acometimento. E é a principal causa de morte, tanto aqui no Brasil como no mundo. Mas o que são as doenças cardiovasculares? Um nome complicado, um nome maior, e que nem todo mundo tem esse domínio. Mas para entender um pouco sobre o que são as doenças cardiovasculares, é importante saber como que funciona o nosso sistema cardiovascular. O cardio vem de coração e vascular dos vasos sanguíneos. Então, nosso corpo ele funciona de uma forma muito arquitetada para que todo o nosso corpo receba nutrientes e oxigênio e também retire ali o que não está sendo mais utilizado, que é descartável, para ser eliminado do nosso corpo. E para isso, nós temos vias. E essas vias são chamadas de vasos sanguíneos. São vias que levam os nutrientes e oxigênio e que trazem de volta o que não está sendo mais utilizado para ser descartado. São as nossas artérias e as nossas veias. Esse é o sistema vascular. E o nosso coração, ele é a grande bomba, a grande bomba do nosso organismo, porque ele que faz com que o bombear esse sangue, que é nosso veículo principal aí, ele leve esses nutrientes e volte de novo para o coração. Então, cria-se esse ciclo. E por que é tão importante? Uma vez que o coração é uma grande bomba e os vasos sanguíneos atingem todo o nosso corpo para poder levar esses nutrientes, levar o oxigênio, recolher o que não se utiliza mais, os vasos sanguíneos e o coração, eles, quando estão em problema, eles podem causar complicações em diversas partes do nosso corpo, em todas elas, E tem as áreas mais sensíveis, que nosso cérebro, por exemplo, o próprio coração, que ele é uma bomba, mas ele precisa também ser cuidado, ser tratado, porque a bomba ela não pode adoecer, E nossos rins, nossos pulmões, então são várias situações em que o nosso corpo sofre com as doenças cardiovasculares. Doutor, e as pessoas estão atentas a esses cuidados? Nós temos feito aí um grande trabalho, uma grande conscientização ao longo desse tempo, vários estudos sendo feitos, várias estatísticas sendo levantadas, justamente para conscientizar a população, levar o conhecimento, e a forma principal de prevenção a essas doenças, que é a adoção de um estilo de vida saudável. As doenças cardiovasculares, elas são complexas, como eu falei, envolve coração, envolve vasos, então é um complexo de doenças, não é apenas uma doença, são várias doenças que podem acometer. E a hipertensão arterial,
ela é uma das principais e das que mais acometem, até porque é uma doença silenciosa e quando a pessoa não investiga, não procura saber, às vezes descobre já em fases muito avançadas, em que já está causando danos, mesmo que mínimos ali a outros órgãos. Então, é uma doença que a gente tem levado a população a se conscientizar, porque o diagnóstico é fácil. Apenas com um aparelho simples de pressão que pode ser feito na farmácia, pode ser feita essa medida nas unidades básicas de saúde gratuitamente, a pessoa consegue descobrir precocemente o diagnóstico da hipertensão. Então, quando a gente descobre essa doença no início, conseguimos tratar e evitar complicações piores. Doutor, o cigarro continua sendo um dos grandes vilões da saúde cardiovascular? Sim, continua. O cigarro ele é o tabagismo, né, um importante problema de saúde pública, porque está associado a vários tipos de doenças, né? A gente sabe aí que o câncer, principalmente câncer de pulmão, está diretamente relacionado com o tabagismo, além de vários outros tipos de cânceres que o tabagismo pode influenciar negativamente, e também com as doenças cardiovasculares, né? São inúmeras substâncias que são inaladas ali pelo cigarro, né? Muitos aqui na região, inclusive, têm o hábito de fumar palheiro, que é um tipo de cigarro que não vai ter filtros, então traz um prejuízo ainda maior, né? Que além de inalar aquelas substâncias, elas vão sem filtro nenhum e com muito calor. Então elas, além de acometer o pulmão, aquelas substâncias elas entram na nossa corrente sanguínea e começam a causar ali uma inflamação generalizada nos vasos sanguíneos. Isso favorece o depósito de gorduras ruins, as partículas de gorduras ruins que ficam ali dispersas na corrente sanguínea e podem acabar se depositando nesses vasos. Aí a gente tem a formação das placas de gordura, que são esses grandes responsáveis pelos entupimentos das artérias aí, tanto no coração, causando infarto, quanto no cérebro, causando AVC, quanto nos membros inferiores, que podem levar até a amputação dos membros. O senhor citou aí o cigarro, né? O palheiro, outros cigarros também trazem algum tipo de prejuízo? Sim, hoje em dia a gente vê aí o vapor, né, vindo na popularidade, principalmente da população mais jovem. E a gente tem visto estudos mostrando que o jovem que usa o vapor, ele está mais exposto à nicotina, porque a quantidade de nicotina é colocada ali de acordo com a própria intenção da pessoa. Então já vem alguma coisa já estabelecida pelo próprio cigarro ali. Então, apesar de não ter aquelas muitas substâncias que tem no cigarro, né, comum, ela libera muita nicotina, então aumenta uma dependência. E além disso, a fumaça, ela também é tóxica, aquilo que é inalado, aquela fumaça artificial que é gerada, e ela pode levar à fibrose pulmonar, que é uma doença muito grave e irreversível dos pulmões. Então, nós vemos aí o vapor como um grande vilão da era atual nesse ramo aí do tabagismo, né? É uma coisa que veio como inovação, inicialmente até pensando-se em uma substituição para aquelas pessoas que estão tentando parar de fumar, mas os riscos que estão inerentes ao uso desses dispositivos, eles são bem maiores e prejudiciais e não tem sido recomendado pelas organizações de saúde. A questão das bebidas alcoólicas. A bebida alcoólica é um grande desafio, né, para a população, não só aqui, mas eu acho que mundial. Tem países que é cultural, né, fazer ingesta de bebida alcoólica. Aqui no Brasil também, principalmente a famosa socialização, né, o etilismo social. Mas o grande risco mora em torno do uso excessivo das bebidas alcoólicas, né? Existem doses que são deletérias e a gente sabe que o etilismo, ele em qualquer dose, ele já não causa nenhum benefício. Então, o álcool, ele também tem essa capacidade de gerar inflamação no nosso corpo. Ele pode causar alterações hepáticas, né? Alterações no nosso fígado. E o uso excessivo do álcool, ele vem carregado também de vários riscos aí, principalmente para as doenças cardiovasculares, porque a gente vê uma inflamação acontecendo também
nos nossos vasos sanguíneos, uma sobrecarga do nosso fígado, e isso gera uma cascata de alterações que vão culminar também no aumento do risco cardiovascular. Então, como o nosso país tem por cultura esse etilismo social, a gente tem que ter muito cuidado, porque é uma linha muito tênue entre o que pode não ser tão prejudicial e o que pode trazer prejuízos muito graves para a saúde, né? Onde tem ali uma linha tênue também entre o uso social aos fins de semana e também o vício. Porque tem pessoas que alegam, né? Os pacientes chegam, não, só bebo no final de semana, doutor. Socialmente. Mas quando a gente pergunta qual a quantidade, é uma libação alcoólica que a gente chama, né? Então as pessoas às vezes deixam para o fim de semana, mas faz um uso ali muito excessivo do álcool no fim de semana e aí vem mascarado desse etilismo social. Dr. Walker, é possível ter pressão alta ou colesterol elevado sem sentir nenhum sintoma? Ângelo, isso é o principal desafio dos médicos no tratamento dessas doenças, porque são doenças silenciosas. É um trio que a gente costuma colocar aí, que são muito prevalentes, né? A hipertensão arterial, a dislipidemia, que é esse colesterol alto, e o diabetes. São 3 doenças que são doenças muito silenciosas. Quando elas aparecem com sintomas, já são com sintomas mostrando alguma complicação. E é isso que a gente tenta colocar na mente das pessoas. Por ser silencioso, por não sentir nada ali nas suas fases iniciais e até nas fases intermediárias, os pacientes eles ficam um pouco perplexos com o diagnóstico, ficam céticos em relação ali a complicações, resistentes a ter que usar medicações para tratar essas doenças, já que não estão sentindo nada. Mas isso é um recado muito importante que a gente vem martelando na sociedade para que todos entendam que são doenças silenciosas. E por isso a gente precisa de exames para poder diagnosticar. A pressão alta, a gente precisa fazer a aferição da pressão com um aparelho adequado, com um profissional adequado, para a gente poder classificar se aquela pressão tem ficado elevada ou não. Hoje nós temos aí, com relação à hipertensão, uma nova classificação. Antes se tornou muito popular a questão do 12/8, se é a pressão ideal, se é a pressão normal aí, né, entre a população, mas só que hoje a gente já considera o 12/8 uma fase de pré-hipertensão. Hoje o recomendado é que esteja menor do que 12/8, né? Nós temos 2 valores aí principais que a gente olha na avaliação da pressão, que é a primeira, né, que é esse 12 aí no caso, e o 8. Falando de uma forma mais popular, mais abrangente aqui para que todos entendam. Então esse valor, o ideal é que o 12 seja menor do que 12 e o 8 seja menor do que 8. A partir disso aí a gente já considera uma pré-hipertensão e precisa tomar remédio? Na maioria dos casos não. É mais uma atenção, a prevenção e a não deixar com que isso se torne um problema de fato, né, uma doença de fato mais para frente. Então, se a gente não fizer essas medidas, a gente vai descobrir só depois que essa pressão estiver muito elevada, já causando danos. Então, quando a gente procura a prevenção, procura de forma ativa, né, procurar o diagnóstico dessa doença, a gente consegue prevenir muitas complicações futuras. E uma simples ida à unidade básica de saúde, a pessoa consegue medir a pressão, consegue aferir a medida de glicemia, né, com um furinho no dedo ali, os exames de rotina, que a gente também vai avaliar a glicose, vai avaliar vários exames ali que identificam o diabetes, que identificam a elevação do colesterol. Colesterol, na maioria dos casos, não tem sintoma nenhum. A pressão, quando ela sobe de uma vez assim, a pessoa até pode ter algum mal-estar. Mas subindo lentamente ao longo do tempo, a pessoa só vai descobrir mais para frente mesmo com sintomas. Mas a dislipidemia, o aumento do colesterol, ele é muito silencioso. E, como eu disse anteriormente, o colesterol alto, as partículas de gordura são as grandes responsáveis por causar entupimentos nos vasos, né? Causar o infarto, causar o derrame. Então a gente precisa ter esse diagnóstico precoce, a gente precisa saber ali quais medidas que vão ser tomadas para o tratamento dessas doenças assim de forma mais rápida possível. No programa de hoje, a participação do Dr. Walker Santiago falando sobre
doenças cardiovasculares, suas prevenções, fatores de riscos, cuidados com o coração. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Bom dia, muito obrigado pelo carinho, continue com a gente. Programa Ângelo Máximo, entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, aqui na TV Alterosa. A Semelc traz tecnologia avançada para a sua segurança. Uma estrutura organizacional com alto índice de informatização em todos os seus processos comerciais com prestações de serviços de segurança eletrônica. São mais de 30 colaboradores diretos. Monitoramento 24 horas com alarmes, câmeras, ronda monitorada, manutenção periódica e permanente. Semelc, 20 anos monitorando 24 horas. Se você foi multado ou está com algum problema na sua CNH, a Multare tem a solução para você. Parceiro do nosso programa, há mais de 10 anos, sempre se destacando como uma das melhores empresas de assessoria de trânsito do Brasil. Multare, aqui tem a solução para você. Incidentes acontecem e caso você precise, estamos prontos para analisar seu caso e te defender, garantindo o seu direito de dirigir. É oportunidade de ouro. Há mais de 10 anos no mercado, sempre cumprindo o que promete. Multare, aqui tem a solução para você. Precisa de um aplicativo ou loja virtual para o seu negócio? A Noga Code desenvolve soluções digitais para empresas de todos os segmentos. Criamos aplicativos, lojas virtuais e sistemas modernos para automatizar processos, aumentar vendas e conquistar mais clientes. Do planejamento ao lançamento, cuidamos de tudo para você. Transforme sua ideia em um projeto de sucesso. Solicite seu orçamento sem compromisso. Acesse nogacode.com.br. Noga Code, tecnologia que impulsiona seu negócio. Na Domac Ferro e Aço, transformar sonhos em realidade é a nossa missão. Com dedicação, coragem e paixão, criamos produtos que vão além do aço e do ferro. Estamos presentes em todo o interior mineiro, sempre perto de você. Eu sou da terra, eu sou forte, eu sou Domac Ferro e Aço. Domac Ferro e Aço, construindo um futuro melhor. Visite nosso site e saiba mais. Seus pés pedem conforto. Seus pés merecem Sufstar. Chinelo Sufstar. A escolha certa para o dia a dia e para os melhores momentos. Saiba mais e acompanhe as novidades em @SufstarNS. Sufstar, chinelos e peças injetadas direto da fábrica. 37 3228 1877. Olá pessoal, passando para lembrar que de 25 a 27 de agosto, o Centro de Convenções de Nova Serrana recebe a 15ª FEBRAC, Feira de Máquinas e Componentes para Calçados. Os bastidores, o programa Ângelo Máximo da TV Alterosa SPT estará apresentando empresas, fabricantes e as principais tecnologias em máquinas da indústria calçadista. Oferecimento: Minas Espuma, Botinas Perdigão, Rotoplast e Capão, Têxtil e Química. Realização: Sindinova. Você vai encontrar variedades de produtos, remédios e muito mais. O melhor atendimento que a todos satisfaz. Nova Serrana tem a melhor farmácia de manipulação, pronta pra atender com amor toda a população. 37
99977 999779117. Farmácia Erva Doce. Nova Serrana tem a melhor farmácia de manipulação. Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, aqui na TV Alterosa. Já de volta com muita alegria com o nosso programa exibido aqui pela TV Alterosa, canal SBT. Na edição de hoje estamos contando com a participação do Dr. Walker Santiago, falando sobre doenças cardiovasculares. Doutor, obrigado pela participação. Aliás, uma participação esclarecedora, né? Abordando isso sobre vários pontos que levam a pessoa ao infarto. O infarto hoje tem atingido pessoas de todas as idades, doutor? Sim, Ângelo. O infarto, né, que é o que acomete no coração, a gente, como a gente vem percebendo, tem atingido pessoas cada vez mais jovens. O risco maior é com a avançada idade. Ainda é predominante nas idades mais avançadas, mas nós temos visto mais jovens sendo acometidos, com infartos até severos, né? Infartos fatais. Então, o principal causador de morte nas doenças cardiovasculares é o infarto, seguido do AVC, que é o derrame. Então, são doenças que acometem vasos, né? O infarto acomete os vasos do próprio coração. Como eu falei, o coração é uma bomba que começou a bater dentro da barriga da mãe, no bebê, e continua por toda a vida, né? É uma bomba que não para de bombear. Se ela parar, ela vai causar algum dano, causar a morte da pessoa. Então, o nosso coração, ele é o mesmo desde que a gente nasceu, ele não se renova, ele vai se desenvolvendo e continua. Então, por isso que é muito importante nós voltarmos a atenção à saúde do coração. E essa bomba, para poder funcionar, ela também precisa de nutrientes, também precisa de oxigênio. E tem vasos sanguíneos específicos que alimentam esse coração, né, que irrigam esse coração. E quando esses vasos eles são acometidos, causam algum entupimento, que são as principais artérias desse coração, se chamam coronárias. Então isso aí é um termo muito comum aí no meio da cardiologia, né, a doença coronariana aguda, né, que é um complexo de doenças aí, entre elas o infarto. Quando elas são atingidas, elas vão trazer algum grau de prejuízo, né? E o fator final aí é o próprio infarto, né, que é a morte de uma parte do coração ali. Quando acontece numa parte muito extensa do coração, pode levar a uma parada cardíaca na pessoa. Doutor, o senhor falou levemente sobre a questão das prevenções. Eu gostaria de insistir que o senhor aprofundasse mais na importância dessa prevenção para evitar tais doenças. A prevenção é a grande aliada, né, da atenção primária à saúde. Por quê? Porque a prevenção é o que vai vir antes da doença. Então, é muito importante nós termos essa mentalidade de que prevenir é muito melhor do que remediar, né? Então, é muito melhor a gente ter uma prevenção do que depois ter que usar medicações aí que já vai sinalizar as doenças propriamente ditas. Então, a prevenção ela gira em torno de vários fatores, várias modificações nos nossos hábitos, né, que a gente vai chamar aí de um estilo de vida saudável, né? E tem vários aspectos relacionados a esse estilo de vida saudável. O principal deles é a alimentação. Muito importante a gente estar avaliando como que está a nossa alimentação, evitar os alimentos ricos em gorduras, que são as gorduras ruins, que podem trazer prejuízos, né? Aquelas gorduras saturadas, que estão envolvidas nas frituras, né, nos lanches, nos industrializados. Então, hoje a alimentação, como eu te falei, mudou muito com relação a antigamente. A gente tinha uma tendência a se alimentar de forma mais natural. E hoje a gente já está com esses alimentos industrializados aí nas nossas prateleiras, nas nossas despensas dentro de casa, cheio de conservantes, agrotóxicos. Então a gente vê muito isso hoje na nossa alimentação. É muito importante que nós tenhamos essa mentalidade de adotar um estilo de vida saudável na nossa alimentação também, né? A ingesta de água é muito importante,
né? Nosso corpo ele é 60% composto de água e nós precisamos repor esse líquido diariamente. Então, o recomendado é ir em torno de 2 litros de água por dia para a gente conseguir manter esse estilo de vida saudável. Outro pilar importante nessa prevenção é a atividade física, né? O sedentarismo hoje ele é um fator muito importante para desencadear essas doenças, e quando nós praticamos exercícios físicos, nós estimulamos o nosso corpo, né? Nós liberamos aí algumas substâncias que só a atividade física consegue liberar no nosso organismo, tanto para o bem-estar mental quanto para o bem-estar físico, e na prevenção das principais doenças, né? Prevenção de cânceres, prevenção de doenças ortopédicas, né? Do próprio aparelho ortopédico nosso, as juntas, os músculos, e também nas doenças cardiovasculares. Então, exercitar é muito importante. Doutor, e essa paixão pela medicina, como começou? Começou na minha adolescência, né? Eu sou baiano, sou o primeiro médico da minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, e começou mesmo ali assistindo e vendo, né, a atuação de médicos, às vezes nos filmes, em seriados, e foi me dando aquela paixão, aquela vontade de estudar aquela área. Ainda no ensino médio eu fui desenvolvendo ali um gosto muito grande pela biologia, e eu creio que foi Deus mesmo que me deu esse dom e que despertou em mim ali ainda na adolescência, na fase de decisão final, né, de qual caminho seguir. Ele me direcionou e eu sei hoje que foi o maior acerto, né, dentro da minha escolha profissional, foi seguir esse ramo da medicina. Fui ali, fiz minha faculdade em Montes Claros, no norte de Minas, e comecei a atuar no SUS, que é onde eu estou aí, desenvolvi uma paixão muito grande, né, pelo nosso sistema único de saúde, e tenho cada vez mais reafirmado essa minha paixão com a medicina, pelo cuidado, né, do outro, cuidado da pessoa, do indivíduo, da família, da comunidade. Então eu tenho me empenhado aí nesses anos de profissão a desenvolver esse cuidado coletivo e individual das pessoas. E Minas Gerais, que tem acolhido muitos baianos, não é isso? Isso mesmo. Montes Claros é minha terra, hein? Um abraço aí ao norte de Minas. Vou te presentear com um produto Sufstar, para o senhor fazer a sua caminhada, para o seu uso no dia a dia. Na praia também, doutor? Obrigado, viu? Chinelo bonito aí, Sufstar. Eu que agradeço. Presente. Um abraço aí para a empresa parceira Sufstar, tradição na fabricação de chinelos. Para encerrar, doutor, que conselho o senhor daria para uma pessoa que quer começar hoje a cuidar melhor da saúde do coração? É importante que você se conscientize de tudo que a gente falou aqui. Se conscientize sobre sua saúde. Porque a maior dificuldade, o maior desafio hoje de nós profissionais da saúde é fazer com que a pessoa entenda a importância de se cuidar. Porque somente a prevenção ela vai conseguir trazer benefícios que impeçam as piores complicações, as piores doenças. Passem a valorizar o estilo de vida saudável. Vejam no seu dia a dia como que você pode mudar para que você possa cuidar melhor de você mesmo. Vá ao médico, vá ao enfermeiro, vá ao nutricionista, procure os profissionais de saúde para te ajudarem e te auxiliarem nessa caminhada, né? E não se assustem com os diagnósticos, com as possíveis medicações que às vezes tem que ser tomada até para o resto da vida, mas isso é para evitar com que aconteçam complicações piores, com que aconteçam prejuízos piores. Então estejam sempre atentos aos mínimos sinais do seu corpo, porque o nosso corpo ele fala, ele coloca para fora, e não negligencie esses sinais que eles dão, porque isso aí pode estar sendo um alerta para trazer uma grande prevenção de uma complicação na sua vida. Então é isso, a receita é estilo de vida saudável. Participação especial do Dr. Walker Santiago, falou com propriedade e clareza de um tema atual e pertinente. Agradeço o doutor pela participação, ele que virá em outubro, né, para falarmos sobre saúde da mulher. Não é isso, doutor? Sim. Já está agendado aqui. Gente amiga, muito obrigado pela companhia, pela grande audiência, você que nos acompanha sempre. Um grande abraço, uma ótima quinta-feira. Continue aqui na TV Alterosa. Na sequência tem notícias com ele, Cláudio Miranda. Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, aqui na TV Alterosa. Oferecimento: Agro Gerais. Produtos agropecuários atendendo Nova Serrana e região. Multari, a melhor assessoria em trânsito do Brasil, e Rotoplast,
Maelson Climatização. Sua marca pode crescer muito mais. Seja nosso parceiro e anuncie com a gente.